Pessoal, agora outra estrutura, a estrutura de fila. Fila, também da nossa lista de exercícios, tá? Lá da lista 14. Fila, então diferente do conceito de pilha, que é o LIFO, né? É o último a entrar, é o primeiro a sair, aqui é FIFO. O primeiro a entrar é o primeiro a sair. É a ideia, é o conceito de pilha, de fila mesmo na prática que a gente conhece, né? Gente, o primeiro exercício, ele mostra a ideia de uma fila no formato tradicional, vou dizer assim, tá? Que tem aqui duas entradas, né? Desculpe, duas extremidades, uma que vai controlar a saída, outra que vai controlar a entrada. Diferente da pilha, né? Que sempre a entrada e a saída é pelo mesmo local, que é a ideia de topo, né? Os livros vão estar utilizando esse termo. E aqui, é como se eu tivesse duas variáveis de controle. Uma variável que vai controlar a entrada, uma variável que vai controlar a saída, ok? Então aqui é como se fosse um vetor de 6 posições também, uma fila sequencial sendo mostrada aqui. E a gente vai fazer as opções de inserção e de retirada. Inserção em kiwi, retirada de kiwi, tá? Enfileirar, desenfileirar. Essa que é a ideia, ok? Então aqui, vamos lá. Inserir o elemento 4. Tá aqui, inserir é a posição vazia que tá ali, o 4. Inserir o elemento 10. Tá aqui, ó, posição vazia, o 10. Inserir o 37, posição vazia, né? Indo na ordem, ok? Então, feito, de kiwi. Retirada de elementos. Qual que retira agora? Veja que, diferentemente da pilha, agora quem retira foi o primeiro que entrou. Então, o primeiro que entrou foi o 4, que estava na posição 0, ok? Retiramos o 4. Enfileirar o 6 próxima posição aqui. Indo pela ideia de sequencial, tá? 6, ok, inserimos. 7, opa, inserimos o 7 também. Retirada, vamos ver a próxima retirada. Opa, o próximo a retirar foi o próximo que entrou aqui, naquela entrada lá, na ordem de entrada. Então, foi o 10, que está na posição 1. Enfileirar o 1, ok, enfileirado. Enfileirar o 80. Gente, aqui, ó, daí você percebe assim, opa, ainda tem espaço sobrando nessa fila. Poderia caminhar aqui, né? Jogar o 37 para cá, o 6 para cá, e jogando um passinho à frente, que é o que a gente vê na prática numa fila, né? Quando as pessoas estão... vou lembrar de algo que eu falei no vídeo anterior, agora com distanciamento social, né? Um do outro ali. Ok, poderia fazer isso aqui. Gente, mas imagine se tiver que cada um... Pensa no algoritmo. Cada vez que sai um, caminhar uma posição. Aqui tem só 6, mas os 6 teriam que se deslocar, né? Pensa no algoritmo, numa situação de 1000. Cada vez que um saiu, tem que deslocar 999 posições, ok? É muito trabalhoso. Por isso que vem a ideia. Então, esse é o conceito de fila. Aqui continua sendo a ideia de fila, só que é a ideia de fila circular, para não precisar fazer essa realocação dos elementos, né? Porque aqui, na verdade, a gente não consegue. Até conseguiria se deslocasse, ok? Mas aqui, pela ideia, não, porque teria que deslocar um de cada vez, tá? Ia ser muito trabalhoso. A circular já vai ajudar nessa situação, tá? Qual que é a ideia? O conceito continua sendo exatamente o mesmo, é o first in, first out, mesma coisa. Só que, lembrando, eu já até fiz, vejam os vídeos anteriores, eu mostrei uma ideia, por que é o circular, né? Por que fica nesse formato. Claro que na hora de construir o algoritmo, continua sendo um vetor da mesma maneira, ok? Então aqui um vetor, eu coloquei aqui 9 posições, começou na 0, né? Foi até o 8. Aqui eu só diminuí, tá? Para não ter que escrever tudo novamente ali. Então, enfileirar o 2. Opa, 2, posição 0. Enfileirar o 6. 6, posição 1. Enfileirar o 10. 10, posição 2. Tá indo na ordem, né? Aqui ele vai no sentido horário, ok? Desenfileirar. Tirar qual que foi o primeiro que entrou. É como se eu estivesse cuidando, né? Eu tenho duas variáveis, uma que controla qual vai sair e uma que controla em que posição que vai entrar, ok? Então agora, opa, quem vai sair? Aqui, o 2, né? O 2 que estava na posição 0.
ok? Enfileirar o 22 na ordem, ok? 22, tá aqui, né? Essa é a ordem. Desenfileirar, opa, qual que é o próximo? 6, que estava na posição 1, ok? Tá retirando na ordem, então se tivesse mais uma retirada vai ser o 10. Mas agora pede para inserir. Inserir o 4, coincidentemente na posição 4. Inserir o 7, posição 5, ó, tá indo na ordem. Enfileirar o 5 na posição 6. Agora tem duas retiradas aqui. Retirada, vamos ver qual vai retirar aqui. O 10 que está na posição 2, retirou. Mais uma retirada. Vamos ver qual que é. Opa, olha a ordem. 22, que está na posição 3, ok? Enfileirar. Enfileirar agora o 1. Aqui, olha a ordem, tá aqui. Enfileirou. Enfileirar o 100. Tá aqui. Enfileirou. E veja o que aconteceu agora, gente. Se fosse naquele caso ali, igual aquele ali, ó. Olha o que aconteceu nessa situação. Tá no último, na última posição. Só que eu sei que a posição 0 e a posição 1 estão vazias. O algoritmo a gente vai explicar isso para ele na hora de estar criando, né? Então, olha o conceito aqui do circular. Não precisei deslocar, mas eu sei que não tem mais elementos nessas 4 primeiras posições. Então, na hora que ele está falando aqui enfileirar, não sei se enfileire está certo, então enfileirar. O 9, ele vai colocar o 9 aqui na posição 0, ok? Ó, o que aconteceu? Ele estava no 8, na última posição, mas ele sabe que aqui está vazio. Eu estou controlando isso dentro do algoritmo. Esse que é o conceito, tá? Colocou o 9 lá. Retirada, opa, vai retirar qual que é o próximo, continua da mesma maneira aqui. Vai retirar o 4 que estava na posição 4, ok? Nesse caso ainda, repare, essa fila ainda teria 1, 2, 3, 4 posições sobrando. Poderia ser colocado ainda mais elementos. Essa que é a ideia, ok? Beleza. Mais um ainda de fila, gente.